Sou Miguel Del Castilho, sou coordenador aqui da Biblioteca de Fotografia. Vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, cis, uso barba, bigode, preto, cabelo preto, e estou com uma roupa toda preta, inclusive o sapato. Bom, eu quero também agradecer e apresentar nossos intérpretes de Libras. Aqui a Amanda César, que é uma mulher cis preta, de cabelos pretos, crespos, black power, olhos castanhos escuros, lábios grossos e veste roupa preta. E a Karina Oliveira, que é uma mulher negra de 27 anos, cabelo cacheado preto, com mechas loiras na altura do ombro e veste uma blusa preta também. Bom, então falando por mim e pelo MS, é uma honra e uma alegria enorme a gente receber essa exposição aqui, que se chama Áfricas Contemporâneas no Fotolivro, Herança Estética como Ato Político. E assim como é uma honra e uma alegria enorme receber aqui a Ana Paula Vitório, que é a curadora da mostra, a quem eu agradeço a parceria e por ter topado esse convite para pensar essa exposição, e também a Oluremi Onabanjo, que eu vou apresentar melhor, as duas agora. Então, a Ana Paula Vitório, ela é pesquisadora com foco em fotolivros e processos criativos. Ela desenvolve atualmente uma pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Humanidades da University of the Free State, na África do Sul, e é doutora pelo Programa de Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC do Rio e mestre em Comunicação e graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E a Oluremi Onabanjo, que é curadora e pesquisadora de fotografia, vive e trabalha em Nova York como curadora associada do Departamento de Fotografia do MoMA, de lá, e organizou algumas exposições, como, por exemplo, a Projects Ming Smith e a New Photography 2023, que acabou de abrir lá, e publicou alguns livros como organizadora, como, por exemplo, Marilyn Nance, Last Day em Lagos, que é um dos livros aqui em exposição, e o livro também relativo a essa exposição da Ming Smith. Ela recebeu a Cisneros Institute Research Grant de 2002 para curadores do MoMA, e ela também é doutoranda no Departamento de História da Arte e Arqueologia da Universidade de Colômbia, com uma dissertação intitulada Black Atlantic Blind Spots. Isso. Então, só falar um pouquinho da nossa dinâmica. A Ana Paula vai fazer uma primeira fala sobre essa exposição, sobre os pontos, enfim, ela vai fazer uma boa introdução a isso. Depois a Remy vai trazer uma apresentação sobre o Last Day em Lagos, esse livro que ela organizou e editou. E então elas vão seguir uma conversa, e mais para o final a gente tem um espaço também para perguntas e conversas com vocês todos. Tá bom? Então, por favor, Ana. Eu tenho um roteiro aqui para não me estender muito nessa introdução, falando um pouquinho sobre como eu cheguei a essa seleção desses livros que estão aqui. Mas eu acho que é melhor eu ser o mais concisa possível e depois a gente conversando, e aí a gente vai falando assim de forma mais solta sobre o que possa interessar vocês dessa seleção e da nossa dinâmica aqui. Bom, essa noção de herança, ela é uma noção assim que conduziu todo esse processo de seleção e guiou todo o processo que trouxe a gente até esses livros que estão aqui. Ao longo do processo, assim, porque é o seguinte, assim, eu parto desse lugar da pesquisa para chegar a esse processo de seleção e curadoria, né? Então, no meu exercício de pesquisa, o que eu costumo fazer, a minha pesquisa geralmente é muito fundamentada em estudos de semiótica, nesse processo que a gente fica muito tempo olhando para o objeto. Então, eu tenho esse vício assim de pesquisa de olhar para os objetos por muito tempo. Então, o que eu fiz com os fotolivros, primeiro com os fotolivros sul-africanos e depois estendendo a abordagem para os fotolivros do continente como um todo que eu fui encontrando, o que eu fiz foi um exercício de olhar para esses livros e procurar, depois desse olhar o mais demorado possível, procurar pelas possíveis similaridades entre esses trabalhos, sejam similaridades temporais, sejam de assuntos que eles abordavam, sejam de soluções, sejam de formas com que eles pensavam a fotografia, pensavam o próprio livro.
fossem as soluções sobre restrições assim possíveis para se lidar com o livro, com a própria ideia de sequenciar imagens, ou coisas relacionadas ao design, enfim, todos os processos possíveis assim que podem envolver esse modo criativo que dá origem a um livro. Eu comecei a buscar por essas similaridades assim ao longo do processo. Bom, então, o que aconteceu foi o seguinte: enquanto eu cheguei aos fotolivros sul-africanos depois do convite para começar o pós-doc na África do Sul. E aí eu já pesquisava fotolivros brasileiros, da América Latina, por algum tempo. E aí, quando eu recebi esse convite para pesquisar na África do Sul, me perguntei o que eu sabia sobre os fotolivros do país ou do continente. E eu descobri que eu sabia muito pouco, quase nada. E daí eu comecei a pesquisar, a me perguntar e a procurar nas bases de dados acessíveis de forma online, porque eu estava aqui ainda, porque eu sou de pandemia. Então, foi esse acesso mediado, inicialmente, pelas bases de dados que oferecem para a gente algum conteúdo sobre essa produção e que tentam remediar esse grande lapso que as chamadas grandes antologias de fotolivro deixam em relação a toda essa produção que se constrói no continente africano desde 1840. É muito livro, é uma produção muito vasta, muito extensa, e que fica muito pouco evidenciada nas antologias, nos textos críticos, nas abordagens históricas que a gente vê relacionadas a livro fotográfico, fotolivro, fotografia e livro. E aí, nesse esforço meu de tentar, depois de olhar para alguns livros, entender o que formas de relacioná-los, exercício de pesquisa mesmo, o que eu fiz foi agrupar essa produção em 3 fases predominantes. Uma fase, que é essa primeira, que é a que eu chamo de uma fase predominantemente etnográfica, que vai dos primeiros álbuns publicados em mais ou menos em meados do século XIX. Esses primeiros livros começam a ser publicados em 1842, alguns sobre Egito, fotógrafos franceses em viagens ao Egito, outros um pouco mais tarde, na África do Sul, na região que hoje a gente chama de África do Sul. E essa produção demarcadamente etnográfica, ela se estende de 1840, 1842, até a década de 1950. Esse é um período que, na minha abordagem, eu estou chamando dessa primeira fase do fotolivro, a gente superando aqui, por hora, essas definições, né, de se a gente pode ou não chamar essa produção já de fotolivro ou não, mas assim, tentando não pensar nisso agora, por questões, né, de foco nessa abordagem. É uma produção de livros que veiculam ou que pensam possibilidades de relação da imagem fotográfica no livro, né? E aí, então, nessa minha abordagem, esses livros vão compreender essa primeira fase da produção, em grande parte do continente. Mas vai ter uma produção mais vasta no sul do continente, mas a gente encontra obras relacionadas a todo o continente. E, logo em seguida, a gente chega ao que, na minha abordagem, eu estou chamando dessa segunda fase da produção de fotolivros no continente africano, que vai se estender da década de 1950 até 1990. Essa é uma fase de muita profusão assim, na produção, não só de fotolivros, mas também de fotografia em todo o continente. Mas, no caso, né, no foco da minha pesquisa específica, eu vou olhar para os fotolivros que a gente consegue acessar e que são publicados nesse recorte temporal, né? E esse é um período muito importante assim, dessa produção, porque o que acontece é que, nas décadas de 1920, 1930, estão nascendo o que a gente depois vai considerar como esses primeiros fotógrafos nascidos no continente que vão publicar livros. Existe, né, um número importante, significativo de fotógrafos que está se dedicando à fotografia no continente há muito mais tempo, mas os primeiros livros publicados por fotógrafos nascidos no continente vão surgir nas décadas de 1950, 1960, pelo menos na grande maioria dos casos.
E são esses fotógrafos que nasceram em 1920, 1930 e começaram a se formar a partir daí. E a produzir livros e a pensar relações entre imagem fotográfica e livro. Eu acho algo importante também a gente salientar é que esse é um processo, essa segunda metade do século XX, é um processo em que a gente vai ver os fotolivros mais paradigmáticos e até agora considerados mais importantes da história do fotolivro, sendo publicados em grande parte do mundo, né? Então, essa profusão do fotolivro, a partir da década de 60, no continente africano, não é algo específico do continente, mas é algo que evidencia o quanto o continente está também em sintonia com o que está acontecendo em grande parte do mundo, aqui no Brasil, na América Latina como um todo, nos Estados Unidos, no Japão. Grande parte da produção de fotolivros está acontecendo de forma bastante efervescente no mundo todo, e no continente africano isso não é diferente. Então, é algo que está conectando a produção, os fotógrafos do continente, ao que está acontecendo no mundo todo também. Isso fica evidente nas soluções, nas formas de pensar e de considerar a fotografia atrelada ao livro, nessas produções que a gente vê, que a gente acessa agora, né, desse período, na África do Sul, no Mali, em grande parte do continente africano como um todo. Mas, apesar de ser algo que não está desassociado do que está acontecendo no mundo todo, há uma importante particularidade que vai marcar essa produção dessa segunda fase do fotolivro no continente africano, nesse meu ponto de vista, na minha abordagem, nessa pesquisa, que são as particularidades políticas, socioculturais, que grande parte do continente está vivendo nessa fase. Por exemplo, a gente está falando, a partir da década de 60, de um período em que muitos dos países estão passando pelos processos de independência. A gente está falando de um período em que as premissas panafricanistas estão se tornando cada vez mais evidentes e pautando as relações, o pensamento e também a produção de fotografia. E a gente está falando também de um processo onde esses fotógrafos estão se apropriando desse processo de produção de autoimagem, estão reivindicando a produção da autoimagem por meio da fotografia e estão ocupando esse papel que até mais ou menos a década de 1950 foi ocupado predominantemente por fotógrafos europeus em visitas ao continente. No caso de fotolivros específicos, muitas vezes para produzir livros que vão servir a anseios pseudocientíficos, ao voyeurismo europeu, a noções que vão estereotipar as populações, as comunidades africanas. Então, essa guinada que acontece, disso que eu chamo de primeira fase para a segunda fase, é esse processo também que é muito demarcado pela apropriação que os fotógrafos nascidos no continente fazem dessa construção da autoimagem por meio da fotografia e do fotolivro. Esses livros, por exemplo, são um publicado no Mali, em 1975, e um publicado na África do Sul, em 86. E aí, é possível, assim, nessa abordagem que eu faço, a gente observar duas características predominantes, assim, que vão pautar esse processo em que, nos livros, os fotógrafos estão reivindicando essa construção da imagem de si. Primeiro, são esses livros que vão afirmar a autoestima das comunidades africanas, uma abordagem que a gente vê muito atrelada a essas premissas panafricanistas, essas premissas pós-coloniais mesmo, onde a gente vai ver livros que vão relacionar fotografias, que vão tratar dessas questões de noções de beleza e de felicidade e de produções intelectuais, e que vai mostrar, em que esses fotógrafos vão mostrar suas próprias populações, como eles querem ser vistos.
e também um processo em que os fotógrafos que estão nas regiões em que as questões, os problemas de colonialidade ainda estão muito mais presentes e muito mais impactantes sobre as populações ainda nessa fase, nessa segunda metade do século XX, eles também vão apropriar do aparato fotográfico, do fotolivro, para lidar com as próprias questões, para pensar as próprias questões sociais, para pensar os próprios problemas. Vão usar o fotolivro não só como uma ferramenta de denúncia para o mundo do que está acontecendo, no caso, por exemplo, desses 2 fotolivros sul-africanos, denúncia às atrocidades do apartheid, mas não só, eles vão reivindicar também a voz por meio da qual essas realidades estão sendo apresentadas ao mundo, que é uma abordagem muito diferente da abordagem dos fotojornalistas que estão vindo de fora para retratar essas questões. Então, é uma reivindicação dessa autoimagem que acontece por 2 vias. Por via da constituição, da reconstituição da autoestima e dessas noções de beleza e de felicidade, etc., mas também a reivindicação das ferramentas próprias para pensar as próprias questões sociais e para pensar, inclusive, a própria fotografia. Porque também eu acho que um problema assim, que a gente corre o risco de acabar ficando parado nele é a questão de pensar esses livros como processos em que a denúncia basta em si. Mas, quando a gente analisa, a gente observa que são obras em que que nos ensinam muito sobre o processo fotográfico em si. São fotógrafos que estão pensando a fotografia, que estão pensando o fotolivro. Então, olhar para essas produções nos ensinam não só sobre as questões sociais que estão evidenciadas aqui, mas também sobre esse objeto fotolivro, sobre a fotografia como um todo, que a gente comumente se dedica a pensar, mas quando a gente pensa nesse lugar, né, do objeto estético, da filosofia da linguagem, a gente tende a usar outras vertentes fotográficas ou outros casos epistemológicos como fonte para pensar a fotografia. E acaba correndo o risco de categorizar produções como essa nesse lugar da fotografia que serve exclusivamente à denúncia de uma questão social e não como um processo sofisticado de pensamento de linguagem fotográfica. Então, algo que eu acho que é importante a gente pensar esses livros dessa segunda fase, principalmente, nesse lugar também, assim, se perguntar o que esses livros têm a nos ensinar a respeito disso. Assim. Bom, e aí, quando a gente chega a isso que eu chamo de terceira fase, que são os livros que a gente vai reunir aqui nessa mostra, aqui, em termos de recorte temporal, eu estou falando de livros que são publicados depois dessa virada de século. Mas algo que eu acho muito interessante assim, sobre essa produção, e é por isso que eu fiz essa introdução agora, antes de chegar aqui a esse momento, é o fato de que, se na década de 50 para 60 aconteceu essa ruptura e os fotógrafos nascidos no continente reivindicaram essa produção da imagem de si, rompendo com essa tendência etnográfica de representação, o que vai acontecer na fotografia, nos fotolivros dessa terceira fase, é um retorno consciente e proposital à segunda fase, de forma a referenciar, mas também a fazer reverência a essa produção que está acontecendo na segunda metade do século XX. Então, é por isso que eu estou chamando de herança, de uma relação de herdeiro, essa relação dos artistas contemporâneos que estão produzindo fotolivros hoje e os artistas e fotógrafos da geração anterior. Porque o que vai acontecer, o que a gente vai observar nesse processo, são movimentos, quando a gente olha de perto para esses livros, esses 13 que estão aqui são casos exemplares disso, mas os outros que estão aqui na biblioteca também, publicados nessa fase, a gente vai observar que são livros que eles vão, onde esses artistas vão constantemente fazer um retorno ao passado, às bases, a essa herança, tanto política quanto estética, e quanto
pensamento de livro mesmo, de fotolivro, vão fazer esse retorno a essa base, a esse passado recente, a essas produções recentes, para, a partir daí, pensar suas próprias propostas. Então, vão ser constantemente propostas que vão retornar a esse passado recente, a essa herança recente, e vão publicar, pensar o mundo, pensar a fotografia e pensar o próprio fotolivro a partir daí, nesses constantes retornos. Então, são processos de retornos que vão catapultar os processos criativos. Assim. Isso é algo que são livros, se a gente observar, são livros muito diferentes entre si, porque eles cobrem, é uma tentativa de cobrir todas as regiões do continente. Então, vão ser livros que vão expressar, ou pelo menos eu espero que expressem, pelo menos minimamente, toda a diversidade, né, que há no continente, que supera essa tendência que a gente tem de amalgamar o continente num todo homogêneo. Mas, apesar de serem muito diferentes entre si, são livros que têm como premissa, ou pelo menos na minha abordagem, esse retorno à herança, a essa referência consciente, onde esses artistas eles não só se apropriam do que herdam em termos de produção fotográfica, fotolivro, pensamento filosófico por meio da fotografia, mas vão fazer isso de maneira consciente, vão evidenciar isso nas práticas. E aí isso vai acontecer, nessa minha abordagem, eu considero que isso vai acontecer predominantemente de duas formas. Uma é essa do retorno específico ao próprio arquivo. Esses livros, há uma quantidade considerável de fotolivros que são publicados nos dias atuais e que promovem retornos aos arquivos de fotógrafos que estavam produzindo nessa fase da segunda metade do século XX. É o caso, por exemplo, desse livro, que retorna aos arquivos do Solé, e é o caso também do livro Last Day in Lagos, que é o livro que foi editado pela Remy, que ela vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre ele. A outra forma de retorno que esses fotógrafos contemporâneos fazem ao passado recente é por meio das referências que vão balizar esses processos criativos. Aqui, por exemplo, é um fotolivro em que um fotógrafo camaronês contemporâneo ele está pensando as relações de consumo no século XXI, mas ele está utilizando premissas que fazem referência aos modos criativos dos estúdios itinerantes e dos fotógrafos viajantes que marcaram a história da fotografia no continente africano. Então, a gente está falando de um processo em que ele, para pensar um fenômeno social contemporâneo, ele vai revisitar essas premissas criativas que vão marcar não só a carreira dele, mas a constituição da fotografia no próprio, em grande parte do continente. É também o caso de muitos fotógrafos contemporâneos que vão referenciar de maneira muito expressiva os modos criativos de fotógrafos recentes que estavam publicando livros e estavam fotografando na década de 80, 70, como é o caso, por exemplo, desse livro, que está aqui também, do Andili Buca, que é um livro em que a gente vai observar o que acontece. Esse livro ele é resultado de um processo em que o Buca, que nasceu no interior, vai até nesse contato dele com as metrópoles, ele tem esse choque, né, de realidade com as metrópoles e começa a fotografar as metrópoles sul-africanas a partir desses choques, né? Mas o mais interessante, assim, nessa minha abordagem, e o que me faz trazer esse livro aqui, é o fato do quanto ele ecoa os fotógrafos que marcaram essa segunda fase do fotolivro no continente africano, e o quanto as fotografias dele são fotografias que constantemente referenciam Stanley Sole, Malik Sidibé, David Goldblatt e uma série de outros fotógrafos que estão produzindo na segunda fase do fotolivro e que vão formular esse olhar que artistas contemporâneos como esse estão pensando os seus próprios trabalhos, suas próprias questões, e o próprio fotolivro.
Esse, por exemplo, é um livro que eu fiquei me perguntando se eu traria ou não para essa mostra, por ser um livro muito conhecido. Mas, pensando nessa questão da herança, eu acho que, apesar desse livro, desse projeto, da Mulholly, ser muito conhecido por muitos de nós, eu acho que esse é um livro que a gente precisa revisitar constantemente para a gente dar conta de como ela lida com essas questões de herança. Porque o que acontece com ela, que é um caso exemplar, mas não só com ela, com muitos outros artistas que a gente vai encontrar nessa pequena seleção, é o caso do Macilau, por exemplo, desse livro que tem essa página aqui abaixo. São livros que, nesse exercício de apropriação da herança para a construção de autoimagem, eles vão reivindicar também a herança não benquista. Eles vão reivindicar também não só essa herança frutífera desses fotógrafos que estavam produzindo, reivindicando a fotografia na segunda metade do século XX, mas vão também retornar a todo o estereótipo, a todo o prejuízo do estereótipo da abordagem etnográfica, vão reivindicar essa produção e vão traduzir na sua própria produção em termos próprios. Então, vão reivindicar esse processo de construção de imagem de si, não apenas a partir dessa ferramenta que é construída na segunda metade do século XX, né, de emancipação na fotografia, mas também a partir dos grandes problemas da representação etnográfica. E aí, aqui, eu coloquei esse exemplo do Macilau, mas também tem outros casos exemplares ao longo dessa seleção, que é porque, quando como a Mulholly está tratando de autorretrato, naquele livro específico, né, a gente pode correr o risco de reduzir essa noção de autoimagem, de construção de autoimagem, à noção de autorretrato. Mas aqui nessa seleção e na minha pesquisa como um todo, eu tento pensar a imagem a partir dessa chave eisensteiniana, que vai pensar a imagem como uma síntese conceitual que vai resultar de um processo criativo. Então, é uma imagem que Então, o que esses fotógrafos estão fazendo, e o que eu tento observar, são processos em que eles estão reivindicando a construção conceitual de si mesmos, das próprias representações. E aí, por vezes, fazendo isso por meio de autorretratos, como a Mulholly faz, mas, por vezes, fazendo por meio de visitas aos arquivos, como a Remy faz, de visita às ruas, como muitos dos artistas fazem aqui, que é o Macilau, e todos os outros que estão aqui reunidos, mas não só. Muitos outros também fotógrafos contemporâneos que estão produzindo e pensando fotolivro no continente africano desde a virada do século. Bom, então, para encerrar e para passar a palavra à Remy para falar sobre o Lacidem Lagos, que é um dos livros que exemplifica muito isso do que eu estou pensando em relação dessa noção de herança que vai relacionar essas duas fases, eu só queria retomar assim, esse resumo de que a gente está tentando fazer uma cobertura de um continente vasto, então, abarcar fotolivros que vão se relacionar com as 5 regiões do continente e que, por isso, vão trazer abordagens, né, ou formas de pensar a fotografia que são diferentes entre si, mas que, ao mesmo tempo, mantêm essa noção de apropriação da herança que é muito presente e que ocorre de maneira muito consciente, muito nítida em todos esses trabalhos. Acho que, por hora, é isso. Ok, boa noite. Boa noite. Exato, sou nigeriano, preciso call and response um pouco, né? Ok, estou muito agradeço de estar
aqui com vocês esta noite. Muito obrigada, Miguel e Raquel e a equipe do Instituto Maria Salles por esse convite muito generoso. Muito obrigada também, Ana, por essa seleção maravilhosa. Estou muito orgulhosa de ser parte dessa seleção incrível para essa oportunidade de compartilhar um pouco sobre Last Day in Lagos, Marilyn Nance. E também, muito obrigada de vocês, porque você pode perceber, eu não sou brasileira, eu sou uma estudante de português, esse programa, a primeira vez, estou apresentando completamente em português. Então, obrigada por sua generosidade, sua paciência. Então, vamos ver. Eu gostaria de começar contando um pouco sobre o objetivo desse livro. Enquanto Last Day in Lagos está conectando como o segundo Festival Mundial de Artes e Cultura Negra Africana de 1977, também conhecido como Festac 77, esse livro considera o festival através das lentes e em relação ao trabalho de Marilyn Nance. Nesse sentido, o objetivo desse livro não é fornecer uma historiografia exaustiva ou uma escavação sonora do Festac. Para este fim, eu recomendo o trabalho fenomenal do coletivo Timurenga sobre esse assunto. Então, de 15 de janeiro a 12 de fevereiro de 1977, mais de 70 mil participantes se reuniam em Lagos, Nigéria, para o Festac. Com base nos conceitos da negritude do Festival Mundial de Artes Negras do Senegal, FESMAN, de 1966, a Festac enfatizou temas como panafricanismo e libertação negra global, apresentando música, artes visuais, literatura, teatro, dança e religião de todo o continente africano. Ocorrendo no auge da riqueza petrolífera da Nigéria e após a poderosa década de descolonização do continente, o festival também funciona como um anúncio expansivo e caro da emergência do país como uma African Giant, um sentimento que mantém o seu valor hoje, se não economicamente, pelo menos culturalmente. Obrigada, Burna Boy. De fato, como disse o presidente Leopold Senghor, na cerimônia de encerramento do primeiro Festival Mundial das Artes Negras em Dakar, a Nigéria é para a África o que a Grécia foi ainda e para a história da Europa. Mas gostaria de voltar a esse primeiro dia do festival, 15 de janeiro de 1977, por meio de uma fotografia. Aqui, o céu banhado de sol é visível, relegado a uma fina laça de branco pela curva superior das arquibancadas arredondadas do Estádio Nacional da Nigéria. Elas estão lotadas até a borda com milhares de nigerianos, ao lado de mais de 15 mil artistas, intelectuais e artistas visitantes de 55 nações em todo o mundo. Um jovem marinheiro nigeriano ocupa a parte esquerda da foto. Ele está de pé, com os ombros relaxados para trás. Ele usa um uniforme branco impecavelmente passado e imaculado, boné perfeitamente posicionado no topo de sua cabeça ligeiramente inclinada. Seus olhos são suaves. Ela ostenta um sorriso descontraindo, dentes visíveis entre os lábios bem abertos. Ele mantém uma presença serena. Seus dedos entrelaçados formam uma pequena tenda, enquanto seus braços descansam sobre um cartaz que esconde a metade inferior do seu corpo. Nigéria, Festac 77, afirma. Um anúncio da hora, local e evento é bastante objetivo, elegantemente executando em tipografia rigidamente controlada. Um grupo de dançarinos sul-africanos ocupa o restante da imagem. Seus membros se sobrepõem, alguns agachados, outros dobrados, todos próximos. Seus rostos são expressivos, profundamente engajados, conversam uns com os outros. Baús enfeitados com miçangas. Na maioria das vezes, eles não percebem o marinheiro nigeriano e a imagem que está sendo tirada, embora nosso marinheiro
nigeriano mantém forte contato visual como fotógrafo. Esta imagem é extremamente importante para a história fotográfica do Festac de 77. Um rápido Google revela a imagem umas 2 vezes na página destino do mecanismo de buscar ou pesquisar o festival nos Estados Unidos. Um clique na guia de imagens na mesma pesquisa revela a imagem novamente, ladeada pela emblema do festival, o pigente de máscara de marfim da Rainha Mai Idia, no Império do Benin do século XVI. Connect Nigeria.ng, eu uso o exemplo para aqui. Curiosamente, ela apareceu como uma imagem entre muitos vídeos em uma compilação com imagens do festival, afirmado ter sido adquirido dos arquivos multimídia do UNESCO, com direitos da UNESCO, com direitos autoriais que supostamente pertencem a eles. O repositório Festac Online, de Gerald McWhorter, também apresenta a imagem, juntamente com uma série dos recursos para aqueles que procuram entender mais sobre o festival, e incluir até esse trabalho criativo feito em camadas e colagens. O livro Pan-Africanism a History, de Hakim Adi, também inclui essa imagem, e como afirmou um editor de The Guardian, na Nigéria, em defesa do seu uso aqui, pessoalmente, mãe, a imagem que você localizou é uma das imagens mais populares do Festival Festac 77 e tem sido usada repetidamente por inúmeras casas de mídia e plataformas na Nigéria. Observadores astutos perceberão que, embora a imagem seja recorrente, em nenhum dos casos que eu citei, o nome do fotógrafo foi mencionado. Para mim, esta imagem, criada em 15 de janeiro, serve como o que a historiadora Lee Rayford poderia chamar de representação fotográfica hiper-icônica. Aqui, o espectador experimenta um nível tão profundo de familiaridade com o ícone que vai além de sua descontextualização. O ícone tem mobilidade ilimitada. Pode ser e tem sido transplantado para novas arenas que deslocam sua historicidade e suspendam os conceitos, emoções, os sentimentos de seu conceito, ou seja, seu criador. Como Nicole Fleetwood colocou sucintamente, a especificidade da imagem é agora uma abstração que pode circular por toda a cultura pública, carregando tanto a peso da narrativa histórica, quanto uma vaga tensão descontextualizada de seu passado. Segundo o pensamento feminista negra para a prática citacional, gostaria de retirar, afirmar e insistir naquilo que não foi reconhecido com tanta frequência em relação a esta imagem. Esta foto foi tirada por Marilyn Nance, uma fotógrafa americana negra que na época tinha 23 anos. Foi a primeira vez que ela saiu dos Estados Unidos e ela chegou a Lagos como a primeira contingente das artistas da Costa Leste, sendo a fotógrafa oficial do contingente americano, que na zona norte-americana era composto por 400 pessoas. Originalmente, Nance havia se inscrito para ser uma artista expositora no Festac 75, mas devido à turbulência política após a Guerra de Biafra, o festival foi adiado e a lista original das artistas foi drasticamente reduzida. No entanto, Nance estava determinada a ir para Lagos. E depois de uma campanha sustentada por telefone mais pessoas dirigidas ao Departamento de Artes na Universidade de Howard, no qual a Festac foi organizado nos Estados Unidos, demonstrada sua capacidade como fotógrafa documental maravilhosa, ela foi adicionada mais uma vez ao contingente. Apesar de não ter um orçamento operacional,
Nance desembarcou em Lagos com uma câmera Sensor Miranda, pacotes de rolos de filme, de slides coloridos e conjuntos de filme preto e branco de 100 rodapés. As circunstâncias materiais fizeram com ela precisasse carregar seu filme preto e branco usando uma bolsa de troca, essencialmente uma câmera escura portátil, no calor de Lagos, a fim de trocar seu filme por diferentes velocidades de disparo concedidas para interiores e exteriores continuamente. Ela tinha lente, que significava que a proximidade registrada no plano pictórico era uma proximidade real. Essa sensação de proximidade, como sujeitos fotográficos, se traduzia em um vocabulário visual que capturou a intensidade e a natureza expressiva dos vários contingentes oficiais. Mas também foi fundamentado e sensível, mediado, imagina-se, também por sua postura política panafricanista. Ela afirmou: "Eu apenas vagueei por aí, olhando para todos nós. Estávamos todos muito empolgados e felizes em ver o outro, todos juntos na Nigéria, na África." De volta para casa, ela havia capturado mais de 1.500 imagens fotográficas, criando um dos registros fotográficos mais completos do Festac que existe hoje. Suas imagens abrangeram o Estado Nacional, o recém-concluído Teatro Nacional e até o Santuário de Fela Kuti, o local de seus concertos contra Festac, os sons de África 70 sendo emitidos por o bairro Surulere todas as noites durante o festival. Nance também fotografou momentos da Conferência Diaspórica e Continental, bem como espaços expositivos para além da cidade. Como Moyo Okediji observou em seu livro The Shattered Gourd, Marilyn Nance fotografou um momento crucial da prática expressiva e estético entre o mestre ceramatista Yoruba Iya Alamo e a artista americana Winnie Owens em Ipeto Modo, uma cidade perto de Ilé-Ifé. Winnie Owens passa a ensinar Simone Lee em um workshop que Lee, representando os Estados Unidos na Bienal de Veneza no ano passado, observou como formativo para sua prática. O artista nigeriano Agbo Folarin é retratado aqui, testemunhando o evento como sorriso grande. Também sensível ao som, aqui articulando de Nadi Kumar no calimbo dele, Nance fez imagens dos artistas da música Randy Weston. Eu gosto da música para lá, música aqui. Miriam Makeba em Tafawa Balewa Square, Stevie Wonder e até mesmo Sun Ra em Ensaio, que, como Brent Hayes Edwards observou, foi convidado no último minuto para se apresentar no Festac, mas mesmo assim embarcou rapidamente para que ele pudesse, como disse em suas palavras, abrir o caminho para o povo da África fazer parte da era espacial. Como eles nunca foram formalmente convidados para participar, estou convidado-os a participar. Ao contrário aos componentes fotográficos no arquivo Festac de Nance, que é importante notar, também inclui grandes quantidades das coisas efêmeras, como posters e jornais, a papel higiênico da marca Festac, a vibração e a energia do festival e o tempo de Nance na Nigéria torna-se facilmente palpável, se não um pouco esmagador. A folha de contato surge, então, como um princípio organizador e um ponto de entrada generativo, um local onde a identidade de Nance como fotógrafa fornece a espina dorsal para esse tipo de entidade de arquivo que Okwin Wezor, ao processo Foucault, denominou como impossível de ser descrito em sua totalidade e em sua presença é inevitável. Aqui, o arquivo surge em fragmentos, regiões e níveis. Uma dessas folhas oferece o meio de rastrear a seleção da imagem hiper-icônica de Nance em formação.
oferecendo especialmente uma maneira de identificar o contexto narrativo e a preferência formal. Considerando o que Elizabeth Edwards chamou de som da fotografia, ao lado da sensibilidade de Tina Camp às suas frequências, apresento aqui uma nota importante a respeito dessa imagem em particular. Ao retornar aos Estados Unidos, Nance fez uma série de cartões postais com essa imagem, distribuindo-as entre esses amigos dela. Embora atualmente não esteja claro quem exatamente comete o ato, um upload de imagem do Festac introduziu-a na rede mundial nos computadores. Por natureza, um meio de tornar-se visível, mas retirou a imagem de seu contexto de circulação e a homogeneização no que Alan Sekula descreveu como câmara de compensação de significado. Mas, em vez de insistir no que foi perdido, Marilyn se concentrou no que pode ser construído no processo de tradução de material para o digital. Como Nance afirmou, foi apenas no século XXI, quando digitalizei todas as imagens, que eu realmente vi tudo o que eu tinha. Mas, como lemos esse arquivo e o transformamos em fotolivro? Como podemos ser sensíveis das múltiplas modalidades de tempo inscritas nele, reconhecendo a reivindicação de Inweser sobre a capacidade do arquivo como um dispositivo. Essa palavra é muito difícil para mim, então eu vou falar em inglês. Mnemônico, né? No português, obrigada. É possível fazê-lo tendo em vista como uma perspectiva geopolítica e socioeconômica, ou talvez uma crítica etnográfica, ou o sempre presente Emporão e Puxão aquática no Atlântico Negro. Ou melhor, uma abordagem intersubjetiva e útil. Rastrear como os sujeitos de Nance se envolvem na performance iterativa de identidade para a Câmara, para suas comunidades e para o mundo. Todas essas possibilidades estão sob a alçada do arquivo, um mecanismo que mantém uma relação emparenhada com o tempo e perturba os modos de lembrar. Para mim, o arquivo de Nance torna as subjetividades na negritude como modos de ser amplos, expressivos, mistificadores e cativantes. É importante também considerar como o trabalho de Nance afirma a posição de uma fotógrafa negra como agente histórica da memória. E seu arquivo como o lugar onde as preocupações como a passada podem ser ativadas, revigoradas e revividas. Então, foi desse lugar que começamos, Cara e Fourth Wall Books, Marilyn, Nance e mim, e, na verdade, imediatamente rompemos a forma tradicional para produzir Marilyn Nance Last Day in Lagos. Sabíamos desde o início que queríamos dar a última palavra para Marilyn, mas também brincamos com as noções de tempo linear e abraçamos a espiral, literalmente espalhando as palavras por todo o livro, pela superfície elombada, e servindo com quebras de secção informações do livro. A primeira coisa que você faz quando você recebe seu livro, espero que você faça, é tirar a sobrecapa, porque essas palavras são exatamente como ele está fazendo. Exato. Essas frases são convites, frases de insistência, encantamentos de informação, afirmações de autodeterminação, exatamente como a Ana mencionou. Elas literalmente te tomam e funcionam como sugestões para quais sequências agrupadas tematicamente você deve seguir. A tipografia foi selecionada especificamente pela desenhista Carla Sones para ser exclamativa, mas também alinhada com o ambiente pesado de sinalização da passagem urbana de Lagos. Também decidimos recusar o tamanho habitual do fotolivro da mesa de centro, optando por um tamanho de acabamento mais ágil,
que você pode literalmente segurar em suas mãos, na minha opinião, imita a maneira como Marilyn se move no mundo. Em verdade, ela diminuta em altura, mas tectônica, é minha impressão. Além disso, as fotos em si. Nós tínhamos uma piscina de imagens que acumulava mais de 1.500 imagens. Para algo produzido por uma pessoal durante 4 semanas, esse é um feito extremamente impressionante, né? Porque são quadros significativos não só pela sua importância histórica, mas também pela sua sofisticação formal, pelo seu lirismo. São imagens que ressoam pela significância no passado, mas também pela qualidade duradoura de fotos realmente muito boas. Durante o processo editorial, Marilyn costumava dizer que havia uma guerra do seu olho como fotógrafa, que tinha um senso estrito do que era uma boa fotografia e o tipo de informação coletada, por exemplo, em termos de alcance tonal, profundidade de campo, composição, e do seu olhar como arquivista, que tinha um senso mais generoso do que ser apresentado em uma imagem apenas em virtude de quem ela comemorava. E, por exemplo, essa mulher, se eu posso apontar, é Audre Lorde, é aqui, com um chapéu fantástico, né? Por ser um projeto intergeneracional e internacionalista, de ponta a ponta, isso também contribuiu para selecionar de colaboradores. Julie Meretto, com laços com a Etiópia, do afro-americano Antoine Bird, que foi curadora de Bienal de Bamako, uma das escritoras de seu livro de Sori Sanley aqui, da poeta zimbabuenesa, da historiadora cultural Tsitsi Elajaji, da historiadora musical nigeriana Shanae Kone, Marilyn e eu. Julie Meretto, filha de diáspora, colega artista, pesquisadora, incrível, escreveu um prefácio incrivelmente belo para nós. De muitas maneiras, ela dá o tom do que o livro defende, um envolvimento pessoal com a história, posicionando-a em relação aos movimentos coletivos. Em seu ensaio comentado, Marilyn Nance's Pan-African Crowdwork, Antoine I. Bird revelou o poder de multidão e considerou especificamente a relação entre a fotografia e o panafricanismo, especificamente chamando a atenção para como as práticas de criação de imagens falam às ideias e desafios que surgiram através dos festivais culturais panafricanos que varreram o continente durante a segunda metade do século XX. O ensaio de Tsitsi Elajaji destaca lindamente como as imagens que Nance produziu revelam como um verdadeiro encontro panafricanista aparece na intimidade de um céu aberto. Para Jaji, e aqui estou citando, é menos uma questão de saber se tal solidariedade já foi definida para o palco da performance. É mais uma questão de gastar o tempo, por mais que demore, na vulnerabilidade e alegria do musical descoberto. A sala pode ter sido o espaço entre a Arca, a comuna onde Sun Ra Orchestra residia, na Filadélfia, e a Vila Festac em Lagos. Como ela cita, você tinha estar lá para espiar pela porta, respira a poeira fina dos apartamentos ainda em construção, sentir o cheiro do arroz jollof flutuando no ar e o cheiro do suor do calor de Lagos, ouvir a convulsão das idiomas, as risadas, as contagens antes de um tempo forte e o grunhido no saxofone de Marshall Allen. Sentir o ampurão dos corpos enquanto os outros transuentes curiosos abriam caminho até a vista. Marilyn Nance viu o panafricanismo em processo. Você tinha que estar lá. Suas imagens podem nos levar até lá. Um último voo para o Festac 77. Afrofuturismo avant la lettre. Viagem no tempo.
reproduzindo ainda o fantástico artigo no Oceano Icônico, que examina as fundações e fraturas socioculturais, políticas e culturais pan-africanas sobre as quais o Festac foi estruturado, particularmente através do vetor da música. Publicando originalmente em 2017, sob o título Festac, aqui demos o título de Sounds on the Ground. Depois houve uma conversa entre Marilyn e eu, fruto de um tenso número de conversas, imagino que você imagina, que felizmente nos lembramos de gravar, porque não gravadas são muito mais, entre 2017 e 2020. Elas são a fundação da minha relação com a Marilyn, que inclui desde ligar para o Departamento de Arte da Howard University por meses, até viagens para Ile-Ife e Benin City, para Tafawa Balewa Square, Estado Nacional e todos aqueles espaços extensos entre e além. Juntamente com a produção de imagens com Steve Rifkin e transcrições de Valerie Caesar, pesquisas de imagens no arquivo Festac durante 4 horas com menções do estudo de Marilyn, visitas a arquivos e consultas com colaboradores de todas as esferas da vida, este projeto de 6 anos abrangeu Los Angeles, Brooklyn, Harlem, Mount Vernon, Joanesburgo, Salvador, São Paulo, Hong Kong e muito mais. Uma verdadeira colaboração transnacional e, para mim, decolonial em sua formação material e a ethos feminista negro pulsando o tempo todo. E com essa nota, chegamos ao chamado fim, o pós-fácil de Marilyn, o que a curadora Clémence Cheroux chamou de seu tipo de manifesto sobre fotografia e fotolivro, que eu realmente apreciou. Agora a voz dela é familiar, uma perspectiva e posição claras, inegáveis por meio de suas imagens do eco coletivo do livro. Em vez de recitá-lo aqui, vou nos levar para a capa do livro. Inicialmente, o pensamento era usar a imagem Festac para afirmar um senso de autoria que havia discutido anteriormente. Mas conforme continuamos, tornou-se mais um beneficial marginal, a caminho de introduzir outro. Vou citar Marilyn aqui, na foto ela tirou em seu último dia de Lagos, 17 de fevereiro de 1977. Sobre essa imagem, ela afirma algo pelo qual sou conhecida por fazer retratos, observar pessoas e fotografar esses encontros. A última imagem que fiz em Lagos foi tipo de costas, da estrada aberta e do céu. Isso era tão diferente de Marilyn Nance, mas é uma das minhas imagens favoritas porque eu terminei com Lagos naquele momento. O festival acabou e tinha acabado de comprar uma passagem de volta para casa naquela tarde e sair naquela noite. Agora é importante notar que no dia seguinte, 1.000 soldados nigerianos invadiram e destruíram o complexo de Fela Kuti, a República de Calacutta, localizado na 14A Agege Motor Road, em bairro Surulere. Durante a invasão, Kuti foi espancado até ficar inconsciente. Sua mãe, de 77 anos, Funmilayo Thomas Ransom Kuti, foi jogada de uma janela no primeiro andar, quebrando a perna dela. Para muitos, esse evento marcou um fim de uma era, o fechamento de muitas possibilidades. O início de uma presente continua distópico. Então, foi de fato um último dia em Lagos, não apenas para Marilyn, mas para uma geração de moradores da cidade neste canto particular no universo. Por fim, gostaria de vos levar um conjunto de imagens, fotografias de outra ordem, para afinal trata-se das condições de arquivo, né? Encontrei essas fotos em agosto de 2019 em Lagos, no Centro das Artes e Cultura Negra na Africana, em casa no Arquivo Central, no Festac 77. Então, aqui estava Sun Ra. E você vai ver informações do dia de chegada e o dia de saída dela. Aqui é Samela Lewis.
informações do dia de chegada e o dia de saída. Aqui é Betty Saar, uma outra artista grande. Então, informações de dia de chegada e o dia de saída. E assim como Marilyn Nance, que se você olhar com cuidado, notará as informações do dia de chegada está aqui, mas sem o dia de saída. Então, gosto de pensar que seu último dia em Lagos é aberto e contínuo, esperando para ser infinitivamente expandido aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Remy, por esse percurso tão bonito pelo livro, pela Festac e pelo panafricanismo, né? Eu estava assistindo um vídeo do Photo Book Club da Aperture antes de ter o livro nas mãos. E aí eu lembro de ter visto uma pesquisadora da Universidade de Chicago dizendo: é um álbum de família, é um grande álbum de família. E quando eu peguei nas mãos esse livrinho, o tamanho, assim, né, quando cheguei nas mãos, pensei, de fato é um álbum de família, assim, é um álbum que é como se fosse um álbum em que todas as pessoas, não sei, a sensação que eu tive é essa de tipo dessa grande família pan-africana. Então, eu queria te perguntar, assim, pensando nessa grande família, nesse grande projeto, nessa grande quantidade de fotografias e na própria grandiosidade da Marilyn Nance, quais foram os principais desafios, assim, para chegar a essa solução e a esse álbum, assim, que dá essa sensação de aconchegar toda a família da diáspora? Isso. Essa é uma pergunta boa, porque você sabe que quando nós pensando sobre a família é muito complicada, né? É um espaço que muito rico, muito cheio das possibilidades e oportunidades para conectar, mas também tem umas fraturas, tem uns espaços entre as gerações diferentes, as posições e as heranças que você mencionou diferentes. Então, para mim, esse livro foi uma oportunidade incrível, mas também, inicialmente, quando eu descobri essa coisa com a foto de Marilyn, que é muito, muito importante para a história fotográfica para a Festac, inicialmente, eu imagino, porque sou da Nigéria, e quando ela me, inicialmente, introduzi esse arquivo, inicialmente eu achei, uau, esse foi um momento da história de nós e todos nós, mas é uma história que é muito terrível também, porque esse é um acto de quebra. É um ato de quebra das memórias entre a diáspora e também o continente, e também entre esse momento no tempo da história e esse momento agora, que é muito contemporâneo. Então, para mim, foi um livro que é exatamente sobre a celebração, mas também sobre a pergunta, ok, por que essa não é possível agora? Por que não esses encontros são vivendo nas memórias das gerações que está seguinte? O que posso fazer sobre recuperar e também oferecer essas complexidades que está acontecendo ao mesmo tempo na celebração. Então, isso é um tipo de livro que é mais sobre as perguntas, mais sobre as oferecendo e menos sobre as resolvendo. E isso é uma coisa que eu adoro sobre os 70. Essa é uma década que é muito complicada, mas eu acho que esse livro oferece isso. Mas também eu tenho uma pergunta para você sobre a sua seleção, porque você tem os livros que é muito diferente que você mencionou, mas também você tem livros que oferece os pontos de vista
que é muito histórico. Também, o que você pensando sobre a presença ou o papel de história no presente? Não exatamente somente para as artistas, por exemplo, a Andile, o Zanelli, que você mencionou, mas também para os fotógrafos que estão lendo esses fotolivros. Eu acho que um dos problemas assim que a gente vai demorar bastante tempo para reparar aqui no Brasil tem a ver com essa reivindicação dessa narrativa própria e reivindicação da imagem própria, assim, e da nossa história ancestral. Então, eu acho que... Então, o que eu tentei fazer nesse processo foi perguntar também. Somos pesquisadoras, a gente sempre parte de pergunta. E eu fiquei me perguntando o que... quem teve oportunidade de falar de si, de se mostrar e de utilizar o livro como uma ferramenta para se olhar no espelho, nos apresenta. E como a gente pode fazer desses livros os nossos espelhos históricos aqui na diáspora. Então, eu fiquei me perguntando, alguns são... apresentam algumas questões que me colocaram em dúvida. Eu e Miguel, a gente conversou um tempo sobre essas escolhas. Alguns eu coloquei, depois tirei, depois pensei e reinseri, e fiquei me perguntando. Mas eu pensei nessa questão, não é perfeito, não é uma narrativa perfeita, mas reivindicar o direito de falar sobre si e de contar a própria história, e a gente ter a chance de ouvir, de ver essa história sem a mediação europeia, necessariamente, e de falar e de analisar nessa perspectiva mais horizontal, resguardadas as questões que envolvem, né, a publicação e o que a gente precisa ainda fazer, todo esse processo de mediação via Europa para alcançar os livros, para que esses livros existam. Mas a pergunta que eu me fiz constantemente, que eu fiz a esses livros, foi como eles são espelhos de si mesmos, né, em cada uma das regiões do continente, e como, sendo espelhos de si mesmos, eles são nossos espelhos. E o que a gente pode aprender sobre a gente, olhando para esses livros, sobre a nossa história e sobre a nossa fotografia contemporânea, aqui no Brasil também. Estou muito interesse das vazios, as mesmas presenças. Então, para você, o que é os livros que não foi presente aqui, mas você ainda está pensando sobre? Os que não entraram na seleção, alguns não entraram porque não chegaram. E a gente enfrentou essa questão da espera, da expectativa, né, Miguel? E aí alguns não chegaram em tempo, então acabaram não entrando. Outros são esgotados, porque também muitos desses fotógrafos enfrentam essa limitação na própria tiragem, né? Então a gente não conseguiu alcançar. Eu espero, inclusive, que nessa minha ida ao continente no segundo semestre eu consiga alguns livros. Eu fiquei com... Assim, eu encontrei nesse percurso, pelo menos nesse acesso mediado pela tela aos livros, porque dos que não chegaram também não toquei, né, não tive essa relação assim de surpresa como eu tive com esse álbum de família que vocês construíram, mas eu encontrei projetos assim muito interessantes que desvencilham assim de uma forma muito radical dessa perspectiva etnográfica, que ainda é uma perspectiva que direciona muito do que a gente acessa de produção de imagem do continente africano. Então, o meu esforço foi sempre de tentar encontrar, garimpar livros onde os fotógrafos assumam essa postura mais radical de rompimento com essas perspectivas. Então, os que fazem isso, e a gente não trouxe ainda, né, para essa seleção, então na lista, quem sabe em algum momento venham, são os que me dão um pouco mais de pesar de não ter chegado, mas
Ao mesmo tempo, são percursos, né? Alguns dos projetos, por mais jovens que sejam os fotógrafos, ainda são atrelados a muitas questões assim, ainda construídas a partir desse espelho não tão nítido, né, e não tão honesto, mas, enfim, eu acho que são processos assim. A maioria dos que eu vejo eu consigo ver com bastante otimismo, sabe? Em termos de processo criativo e de pensamento de fotografia, de linguagem fotográfica e de fotolivro como um todo, assim, como um meio. Quem tiver pergunta, é só levantar a mão? É isso? Hey, meninas. Hoje é incrível escutar vocês duas, porque a gente já tinha conversado em momentos diferentes, então é muito bacana ver as duas conversando juntas, assim. E que bom poder ter nesta casa de fotografia e de imagem esse tipo de discussão. Acho que já se faz até tardia, mas antes tarde do que jamais, não é mesmo? Bom, mas eu quero falar uma coisa que eu fiquei anotando aqui, e que agora pode ser que eu tenha perdido, mas calma. Que é sobre a noção de arquivo que vocês estavam falando. E eu preciso sair daqui? Tem certeza? E que é uma coisa que eu estou muito interessada nessa noção de arquivo, primeiro porque eu acho que, de várias formas, vocês duas vieram tratar sobre arquivo. E isso me interessa muito. Primeiro, porque eu acho que a gente pouco sabe lidar com os arquivos. Eu tenho visto muita coisa que me choca, assim, dessas heranças de arquivos coloniais ou da maneira antropológica como as pessoas lidaram com imagens de pessoas negras. Então, numa tentativa equivocada, do meu ponto de vista, e também muito rasa, as pessoas tentam resolver esses arquivos. Estou falando muito rápido? Não, tá bom. Então, tá. As pessoas tentam resolver esses arquivos colocando coisas nessas imagens, e que, para mim, é de uma violência gigantesca. Pegar uma imagem do século XIX e florear essa imagem, colocar uma roupa contemporânea e não sei o quê, e uma série de coisas, fantasiar aquela imagem, para mim é dizer para aquela imagem que ela não basta por si mesma. Que para ela existir, então eu tenho que apagar tudo que aquela imagem é, e ela só passa a existir, então, quando eu coloco ali flores, cocar, e etc, 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 etc. Então, esse é o primeiro ponto, né? Vocês duas vieram falar de arquivo, e uma das coisas que eu acho que no Brasil, apesar de vocês estarem falando de um ponto de vista do continente africano, acho que também vou tomar aqui as palavras de uma antropóloga que eu gosto muito, que é a Goli Guerreiro, que ela fala sobre a relação da terceira diáspora, que é a possibilidade da gente fazer esse retorno e isso também se comunicar num diálogo. Então, uma das perguntas que eu tenho é: quais as estratégias que vocês usam para olhar para os arquivos? Que eu acho que isso pode ser uma coisa interessante, né? Quando a Ana fala sobre essa seleção, isso também tem a ver com olhar para esses arquivos e fazer algumas coisas, que é tirar coisas que não quero que sejam vistas, ou que eu não preciso ver mais, ou que isso aqui já foi muito olhado, mas a gente vai olhar de novo, olhar com outros olhos. Então, essa é a primeira pergunta. Outra pergunta que eu tenho para fazer é especificamente para você, Vaime. Você começa fazendo uma descrição da foto. E isso, para mim, é algo extremamente interessante. Eu ainda não sei te dizer exatamente por quê, mas dentro das minhas pesquisas, enfim, do mestrado, do doutorado, uma das coisas que eu estou desenvolvendo é justamente a importância da descrição. Porque no momento que você descreve uma foto, você pode tratar aquela foto como: do lado do marinheiro haviam pessoas, usar diversos adjetivos para descrever aquilo, e isso me interessa. Qual é a maneira, porque isso para mim tem a relação como a gente olha para aquelas imagens.
né? Então, queria que você falasse um pouco nesse sentido da descrição. E a outra pergunta é para a Ana, que tem a ver, Ana, quando você fala sobre essa apropriação da autoimagem, que para mim eu acho que é muito interessante. E por que você está usando a apropriação no sentido de não uma... você não usou, na verdade, a apropriação, você usou um outro termo que depois eu posso ver aqui. Mas você não disse que essas pessoas, por exemplo, estão utilizando a autoimagem. Ressignificação, você usou essa palavra, ressignificação da autoimagem. Se a autoimagem é, então, a possibilidade de eu criar uma imagem para mim mesmo, então por que eu estou ressignificando, uma vez que essas pessoas que olharam para mim não olharam olhando isso que eu estou olhando? Deu para entender? Então, eu queria que você pudesse falar isso. Enfim, tenho várias perguntas, mas por hora só. Quer começar? Isso, eu posso tentar. Muito obrigada, Val. Eu acho que a segunda pergunta que você mencionou, talvez seja a oportunidade de também responder a pergunta primeira, porque exatamente o que você notou é, para mim, a ferramenta muito importante para olhar as componentes ou as partes do arquivo. Inicialmente, porque a gente sabe que essas formações de sabedoria ou os pensamentos burocráticos, institucionais, têm uma capacidade de ser violência completamente, mas também essas possibilidades que é mais aberto entre esses espaços de organização. Isso, para mim, é muito interessante. Então, para mim, a primeira coisa que eu faço é descrição. É isso minha ferramenta. Eu não sou uma artista, eu sou uma historiadora. Então, a primeira coisa que uma historiadora, especialmente a historiadora de arte, que pode fazer é descrição. Então, para mim, a forma, especificamente de análise de visual, que para mim é uma forma violenta também, para mim é uma oportunidade de fazer uma coisa muito estranha, diferente, para oferecer as oportunidades de olhar diferente, de abrir as possibilidades pequenas, mas ainda as possibilidades importantes. E a outra forma que é muito importante para mim é ekphrasis. É uma ferramenta poética. Para mim também é importante para descrever o que está ocorrendo, a catástrofe continuamente que nós vivemos ainda. Então, para mim, essas perguntas estão muito importantes, mas eu quero pensar mais e vamos continuar essa conversa. Mas, inicialmente, esses meus pensamentos. Tá. Eu tenho esse mesmo hábito. Assim, eu acho que a resposta a essa pergunta que você faz sobre o arquivo, eu acho que está também relacionada a essa questão da descrição, mas eu acho que talvez um problema que gere isso que te incomoda e que você identifica e que incomoda, eu acho que é o problema do tempo. Porque olhar para esses arquivos e fazer esse exercício de ekphrases e de tradução e de pergunta ao arquivo requer muito tempo. E, às vezes, nem a gente, numa pesquisa, a gente tem tempo. Assim, eu lembro que eu comecei na pesquisa do mestrado fazendo perguntas, fazendo esses exercícios de descrição aos fotolivros. Não deu tempo. Eu fui para o doutorado, não deu tempo. E, no processo criativo, eu acho mais difícil ainda do que o processo da pesquisa. Então, eu sempre acho que os projetos mais bem-sucedidos em relação a pensar os arquivos e a tirar o arquivo desse lugar de quase de morte, assim, mas não vou dizer atualizar, mas de interpretar, ler, traduzir
de forma criativa, isso é um processo que requer muito tempo. Então, quando eu olho para um projeto como o da Murholi, por exemplo, e eu faço essa insistência para que ele venha a essa mostra mesmo, que já seja conhecido, é porque esse é um exemplo, por exemplo, desse processo assim, de muita demora, de um olhar muito demorado para um arquivo, que não necessariamente, né, tipo, se materializa assim, na forma de eu fiz uma imagem, eu incorporei uma imagem de um arquivo, mas cada imagem roteirizada num livro desse, ele requer um processo de imersão muito grande em acervos imagéticos e acervos vários. Então, acho que o problema de se lidar com arquivo é o problema do tempo, que é preciso perguntar ao arquivo quanto tempo ele requer para que a gente dê conta de acessá-lo. E a outra pergunta que você me faz sobre a questão de ressignificar é interessante, porque, você falando isso, eu lembrei que talvez se o meu orientador da semiótica me ouvisse falar ressignificar, ele quase, sei lá, porque na semiótica não existe ressignificar, tudo é significar, tudo é processo de significação e interpretação, né? Mas apropriação, eu de fato disse, porque a gente ainda não, a gente não superou e ainda está longe de superar esse problema que está atrelado à gênese da fotografia como meio, que é a fotografia funcionando principalmente a serviço de propósitos coloniais, e a maneira como essa fotografia chega ao continente africano, a maneira como essa fotografia chega ao nosso continente, ainda marca a nossa relação com a imagem fotográfica hoje. E a gente ainda acessa muitos corpos, como os meus, como os nossos, por meio dessa lente etnográfica construída em 1842, nesse livro do Egito, que eu mostrei aqui agora há pouco. Então, quando eu falo de apropriar, significa que eu estou olhando para esses livros e perguntando para eles de que maneira eles estão se relacionando com a fotografia, entendendo que uma das respostas eu estou tomando o que é meu, estou me apropriando do que é possibilidade criativa minha, que é utilizar essa ferramenta e pensar essa ferramenta comunicacional, pensar esse meio de expressão, e pensando esse meio, pensar a mim mesma, a minha própria história, e me apropriar da possibilidade de construir a minha própria imagem em termos de conceito, assim. Então, seria isso. Pelo menos esse é um esforço que eu faço quando eu estou olhando para esses livros, para esses arquivos, enxergar, tentar reunir projetos que me respondam, indicando direções nesses sentidos, assim, sabe, veja o que eu quero falar sobre mim, como eu quero me apresentar, e como eu me apresento quando eu faço isso, e como eu apresento a própria fotografia, e como eu reapresento a fotografia. E o fotolivro. Pegando até o gancho disso que você falou agora, Ana, eu noto como é difícil falar dessa nova abordagem aos arquivos e a esse tipo de estudos, evitando, por exemplo, verbos como interpretar, ler, ou evitando ferramentas que são próprias da modernidade, como a semiótica. Me pergunto se isso não é, em si, um empecilho, né? Quer dizer, resumindo, assim, como acessar a linguagem própria desses fotolivros, desse pensamento europeu, e esse pensamento africano, perdão, sem a mediação das formas de saber europeias, que é um pouco o que você falou antes, na sua fala anterior, que a tentativa, de certa forma, é evitar essa mediação. Porém, especialmente nesse exercício de análise, né, como escapar dessas formas de saber europeias, dessas ferramentas de saber com as quais a gente está muito habituados e sem as quais é praticamente impossível se expressar sobre as coisas que a gente quer acessar. Então, eu já tive crise em relação a isso, mas eu estava até conversando com o pessoal no Beira, que eu acho que eu superei essa crise dizendo para mim o seguinte. Primeiro, que o conhecimento, toda a produção intelectual que está no mundo, ela é muito nossa como humanidade, assim, né?
Então, o que eu me perguntei foi o seguinte: é claro que há muitas ferramentas teóricas, é claro que há possibilidade de exercício filosófico a partir de ferramentas teóricas nascidas no continente. Eu até tenho estudado isso, tenho feito esforço para estudar isso. Mas eu estou num departamento, o departamento que me sustenta hoje, lá nessa Universidade da África do Sul, é um departamento de semiótica baseada nas noções de semiótica do Peirce. E eu lembro que eu tive crise, assim, quando eu comecei a pesquisar mais a fundo. Eu cheguei a estudar história do Peirce e tal, mas o exercício que eu faço agora é me perguntar o seguinte: por que são os fotolivros africanos que precisam estar a serviço da teoria peirciana? Por que eu não posso agora usar de forma estratégica esse conhecimento para o qual os meus ancestrais também contribuíram para que existisse, e usar o Peirce a serviço dos fotolivros africanos, em vez do contrário? Porque a nossa relação, pelo menos a minha relação acadêmica, o que eu aprendi na academia desde graduação e mestrado, é uma relação de muita subserviência com a produção do conhecimento europeu e norte-americano. Mas a gente é obrigado a aprender. E a gente, depois de passar, sei lá, 20, 15 anos, 10 anos, ruminando essa teoria e se apropriando também dela e fazendo dela parte da nossa existência na academia, eu fiquei me perguntando se seria estratégico, de fato, dizer só, tipo, não vou usar o Peirce por causa disso, sendo que eu posso usar o Peirce a serviço desses livros. Eu posso usar essa teoria a serviço da descrição dessas imagens, alcançando níveis de descrição onde sei lá, pode ser uma perspectiva talvez um pouco ilusória, mas o meu exercício onde não é o objeto epistemológico que vai estar a serviço da teoria, mas é a teoria que vai estar a serviço do objeto, assim. Então, fazer esse processo de inversão, assim, que é um exercício diário, assim, principalmente na academia, principalmente para a academia aceitar. Eu tive um artigo recente que voltou 8 vezes da Critical Arts, mas eu submeti 7 vezes, até que na 8ª ele foi aceito. Então, é um exercício constante, mas a gente está aí para isso. Minha resposta, eu acho que é um pouco mais diferente, porque nós somos estudantes de semióticas, mas eu acho que talvez podemos ficar aberto para as outras formas de fala, as outras formas de expressão. E também reconhece que essas formas de expressão têm valor também. E não é um projeto de diversidade e inclusão, mas é uma forma de sensitividade das outras formas de sabedoria, outras formas de ficar no mundo. E também os livros talvez tenham essas estratégias também. É por isso, para argumento, por exemplo, como Last and Levels, é um argumento da forma também. É um argumento de as maneiras que você pode ter um encontro com um livro e a autora também. Marilyn, ela é uma presença em cada página. Não são somente as fotos, não somente os textos, mas também um espaço entre cada imagem, cada contribuição, cada forma que é presente.